Não é de se espantar que faça tanto silêncio, sussurrou ela de novo. Eu sou a primeira pessoa a falar aqui em 10 anos. Ela se afastou da porta, pisando no chão de leve, como se tivesse medo de acordar alguém. Mary ficou contente por ter grama sob seus pés e por seus passos não fazerem barulho. Caminhou sob um dos arcos cinza que pareciam saído de contos de fadas e olhou para os ramos e as gavinhas que o formavam. Me pergunto se as plantas já estão todas mortas, disse ela. Será este um jardim todo morto? Queria que não fosse assim. O Jardim Secreto de Frances Hodgson Burnett. Ou Burnett, não sei. Vai saber, né? Ai, amada. Olá, seja bem-vindo ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha do livro Jardim Secreto. Eu nunca tinha lido esse livro, peguei para ler agora, recentemente. Eu lembro que eu assisti o filme na minha infância, mais ou menos, eu só não sei quando foi, eu não lembro de detalhes do filme. Eu lembro que tinha um jardim e que tinha uma menina e um menino de cadeira de rodas, era só isso que eu lembrava. Não lembrava mais nada. E alguns amigos falavam que amavam o Jardim Secreto e tal, e eu via que muitas pessoas gostavam dessa história. Eu pensei, ao invés de assistir o filme novamente, vou correr atrás do livro, que eu descobri a existência dele, não sabia, e aí eu tive uma experiência maravilhosa. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1911, e a minha leitura acabou de acontecer agora, aí, ó, em 2020. A beleza da literatura também está nisso, né? Uma obra escrita aí há mais de 100 anos e você consegue ler hoje e achar ela ainda deliciosa de acompanhar. Então, assim, é muito bom isso. O Jardim Secreto, como eu disse, eu não tinha ideia de exatamente o que encontrar aqui nessa trama. Eu não lembrava o desfecho, eu não lembrava o que acontecia, quem eram esses personagens. Então eu pude me sentir apresentada a eles pela primeira vez. Nós temos uma protagonista chamada Mary Lennox. É uma criança de 10 aninhos. E essa menina tem um começo de vida assim bem louco. Ela é muito mimada, ela é rica. Então assim, ela é criada de uma forma que os pais não fazem parte da criação dela. Ela tem toda uma gama de empregados à sua disposição para poder fazer tudo. Então assim, se ela espirra, tem que aparecer um empregado ali na hora para poder já acudir ela. Então ela é uma criança que quando ela foi crescendo, ela não aprendeu limites, ela tinha autoridade. E essas empregadas dela, elas tinham muito medo de bronca dos patrões e represálias. Então assim, qualquer coisa que a Mary quisesse, eles faziam só para evitar um choro, evitar uma briga, alguma coisa. Então ela foi extremamente mimada, foi tratada assim no ápice dos seus privilégios. A Mary vivia no seu quarto reclusa, ela não era uma criança que saía para brincar. Então, assim, ela era muito rabugenta e a característica mais forte dela é que ela era, assim, ela tinha uma cara muito mal-humorada, ela tinha até uma aparência mais doente, assim, porque ela era uma criança que ficava o tempo todo dentro do seu quarto, deitada, ela não fazia nenhuma atividade física e ela só queria dar ordens e viver entediada o dia inteiro. Essa era a vida dela. Então aconteceu uma epidemia de cólera lá na Índia, onde ela morava, e aí os pais dela morreram, empregados também, então assim, houve várias mortes ao redor, e ela ficou lá no quarto esquecida, e ela ficou tipo assim, gente, ninguém entra aqui? Não tem ninguém? Cadê todo mundo? E aí de repente chegam algumas pessoas para poder ver como é que tá a situação daquela casa, com aquela família que não responde e tal, e vê que não tem ninguém vivo, exceto a pequena Mary dentro do quarto. E eles resgatam ela e descobrem que ela tem um tio na Inglaterra e despacham a menina pra lá, que é o parente mais próximo. Quando a Mary chega lá, ela descobre que esse tio dela é extremamente rico, também poderoso. Ele tem lá uma casa imensa com mais de 100 quartos. E então ela tinha ordem de que não ia entrar em contato com ele não gostava de ser perturbado e tal. E ela chega. Quando ela chega, eles ficam todo mundo assim, gente, não é possível que uma criança pode ser tão mal-humorada assim, tão azeda. Ela tinha até um apelido de Mary que só fere. E assim, ela era muito azeda. Alguém falasse alguma coisa lá, era tupetuda e já apontava o dedo. E ela era assim, toda chata. E ninguém suportava ela, era completamente insuportável. Só que aí, conforme ela chega lá, é um estilo de vida diferente. Ela vai respirar o ar pela primeira vez, o ar puro e natureza ao redor. Então isso vai modificar muito essa criança. No desenrolar dessa história, a gente tem primeiro o crescimento e desenvolvimento da Mary. Em poucos meses ali nessa casa nova, com essas outras pessoas,
ela vai tendo novas experiências e vai se tornando uma outra criança. Eu achei esse desenvolvimento da personagem extremamente brilhante, é a minha parte preferida do livro, porque a Mary chegou assim, você entende que ela é apenas uma criança, que não era culpa dela ter todas aquelas características que ela tinha, pela criação que ela teve, de onde ela veio. Então assim, quando ela chega lá e ela se depara com algumas situações de conflito, né, ela vê que ela não tem tanto poder quanto ela pensa, ela percebe, ela descobre pela primeira vez que ela precisa respeitar alguém, então assim, são coisas que ela nunca aprendeu, e as pessoas deixavam ela fazer o que quisesse, né, então assim, esse aprendizado dela, tipo, cai por terra toda a filosofia de vida que aquela criancinha tinha, toda a experiência dela não serve pra nada, ela descobre que ela tinha que recomeçar do zero, e ela tá sempre assim, disposta a estar aprendendo alguma coisa. Esse crescimento da Mary é sensacional e isso se reflete na aparência dela. Eles chegam a falar em diversos momentos no livro, assim, vários personagens falam pra ela, tipo, você é tão mal-humorada que você é feia. Ela parece feia, de tão azeda que ela é. Então, conforme ela vai brincando lá fora, aprendendo a brincar, e aí tem alguns personagens que interagem mais com ela e que ela começa a viver uma vida de criança de verdade. Então ela vai ganhando um pouquinho de corpo, né, que ela era muito magricela, ela vai ganhando peso, e ela vai ficando mais bonitinha, mais corada. Então, e ela vai se tornando uma criança mais alegre. Então o sorriso dela já torna ela uma criança mais bonita. Então assim, eu acho muito interessante essa escrita da autora, a construção dessa personagem, eu achei incrível. Ai, só não vou lembrar agora o nome da empregada que fica... Marta. A Marta. Marta é a boazinha. Puxa, você tem a memória... Eu acabei de ler, você assistiu quantas vezes esse filme? Algumas. E não faz tempo que eu vi também de novo. É. Quando você falou que ia resenhar, eu vi o filme de novo. Ah, então é isso. Porque eu sou péssimo com Deve nomes. ter um mês, meio, 2. Acho que era Marta, não era? É. Perfeito. Uma das empregadas é a Marta, e a Marta tem a incumbência de ficar lá cuidando do quarto da Mary, as coisas que ela precisa. Só que a Marta é um doce de pessoa, ela tem uma mãe que é super mãezona e cuidou acho que de 8 filhos, se eu não me engano. E ela tem filhos dos mais pequenininhos até os mais velhos, que no caso é a Marta. E ela fica falando, a minha mãe é assim, assim, assado, os meus irmãos são assim, assim, assado. E aquilo vai aguçando muita curiosidade da Mary, porque ela fica querendo saber como são essas crianças, como que essas crianças vivem. E aí ela descobre... agora você também vai saber o nome do irmão da Mary? O menininho que vai lá? Eu não lembro nada! Você lembra o nome do menino que ela encontra, pelo menos? Não! Colin! Colin de Cole. Cara, eu sou péssimo com nomes, eu li o livro inteiro. Você tá fazendo alguma coisa errada. Não é? Você leu mesmo, Agatha? Será? Você viu só uma resenha? Ou você foi no Wikipedia? A Marta conta pra Mary que um dos irmãos dela é o Deacon, e o Deacon é um encantador de animais, e ele conversa com a natureza, e ele é maravilhoso, todo mundo ama ele, e a Mary fica tipo assim, preciso conhecer Deacon urgentemente. Quando ela conhece ele, ela fica completamente deslumbrada, porque ele realmente tem todo aquele charme e encantamento, aquela magia que ela imaginava. Ele é um garoto incrível, ele é muito bondoso, e a relação dele com os animais é sempre muito cativante, os animais seguem ele, e eles confiam muito nele. Então, assim, a Mary fica completamente, assim, hipnotizada e apaixonada pela essência do Deacon. Só que acontece, lá tem o famoso Jardim Secreto. O Jardim Secreto é o que, pra quem não conhece a história? Muitos já devem conhecer, mas pra quem não conhece, é que lá tem vários jardins nessa propriedade, vários, são enormes, mas tem um jardim específico que era da dona da casa. Ela construiu esse jardim pra ela, que era o refúgio dela, e ela acabou morrendo no jardim. Ela caiu um tombo de uma árvore lá, e ela acabou morrendo lá. Caiu da árvore? Deve ter caído da árvore. Acho que é isso. Minha memória já me falha, li agora já me falha. Ela cai um tombo e morre, e então assim, o dono, que é o esposo dela na época, o tio da Mary, ele fica com muita raiva do jardim, ele não aceita a morte dela, então fica aquele rancor, aquela mágoa. Isso fez com que ele se afastasse, fez com que ele trancasse o jardim na época da morte dela, enterrasse a chave e prometesse que ninguém jamais ia pisar lá dentro. A Mary ouve esses boatos e ela descobre que tem um outro jardim que é secreto, e como uma boa criança curiosa, ela começa a procurar o jardim. E aí tem um pinta-roxo que fica voando para baixo e para cima, e ela faz amizade com ele, e ele supostamente guia ela até o jardim, assim, isso é muito legal. E ela descobre o jardim, ela descobre como entrar e guarda isso como segredo.
Depois ela acaba fazendo amizade com o Deacon e ele ensina ela a cuidar do jardim, porque ela nunca plantou nada, nunca botou a mão na terra na vida. Então ela fica completamente fascinada com a possibilidade de poder interferir na natureza de certa forma, ajudar a natureza e ver a natureza agir. Então isso é muito bonito e a Mary fica encantada. E aí os dois começam a cuidar do jardim secreto. No livro ela acha a chave em algum quarto, não? A chave está enterrada perto da porta e o pinta-rosto que mostra pra ela. Ele fica ciscando. Entendi. Tem o Ben Weatherstaff, que é o velho do jardim. Sim. E outra coisa, como é que você vai chegar no Colin? Agora. Toda essa jornada da Mary, ela tá lá curtindo o jardim secreto dela, tá na missão dela. Todo dia ela já começa a ficar viva, e aí ela se sentir viva, né? Ela tá viva, enfim. Vocês me entenderam. Aí a Mary vai lá, toma o seu café da manhã reforçado, sai pra brincar e volta toda corada. E ela fica nessa jornada. Só que em alguns momentos ela começa a escutar uns gritos, uns choros, e todo mundo fica assim, não, você tá maluca, não tem nada na casa. E ela, gente, mas tem alguém chorando em algum lugar nessa casa aí. E aí, como ela é bem curiosinha, que só ela começa a caçar esse som mais uma vez que ela ouve, e ela acaba encontrando o Colin. O Colin é o primo dela. O Colin vive recluso também, completamente trancado no quarto dele na cama. Então, assim, ele é um menino que, quando você descobre quem ele é, ou como é a história de vida dele, a gente volta à estaca zero da Mary. Ele tem quase a mesma personalidade que ela tinha. O Colin é um menino que sofreu com o medo das outras pessoas. Foi o drama da vida dele, na verdade. Porque o pai dele, médico, todo mundo achou que ele era muito fraco, que ele ia acabar morrendo, que ele ia ficar corcunda, porque o pai dele é corcunda. Então, assim, eles acharam que aquela criança não ia vingar, e com a morte da mãe ninguém queria mais. O pai dele, na verdade, não queria nem ver ele mais depois da morte da mãe. Então, assim, enxotou o menino num quarto e falou, esse menino vai morrer alguma hora. Sabe, como um passarinhozinho que acabou de nascer e ninguém acha que ele vai vingar, ele quer o doninho. Essa é a sensação do Colin. Então ele foi criado nisso. E ele tem a idade da Mary, 10 anos também. Então ele tá bem parecido com ela em questão de personalidade, porque todo mundo achava que ele ia morrer e agradava ele de todas as formas e tratavam ele como se ele fosse, assim, a coisa mais frágil do mundo. E ele acabou ficando, assim, tendo vários ataques, porque ele já tinha um lado mais depressivo, porque ele achava que ia morrer, e aí todo mundo achava que ele não ia vingar, ele ouvia isso. Então, assim, é uma construção de personagem bem pesada para uma criança, e ele acaba sendo muito mimado, assim como a Mary era. Só que a Mary é a primeira personagem, a primeira pessoa a ter coragem de encarar ele, enfrentar ele, bater de frente com ele, e bater boca com ele, inclusive. E porque nenhum dos empregados tinha essa coragem. Então a Mary acaba tendo esse conflito com o Colin quando ela conhece ele. E dali eles formam uma amizade e ele fica tipo, nossa, ela me trata diferente. Ela me trata como se eu fosse, sei lá, igual a ela. E todo mundo me tratava como se eu fosse superior. Então, assim, acaba que a relação entre eles ela começa a passar pra ele todas as coisas que ela foi aprendendo, né, na vida dela, nesses poucos meses ali. Então é muito interessante o crescimento dos personagens na história. Bom, dentro disso a gente já pode imaginar que o livro vai em torno do Jardim Secreto como apenas uma referência de local. Eu entendi como uma coisa que trouxesse vida, sabe, para as pessoas. É o que trazia vida para a tia da Mary antes dela morrer, era o local preferido dela. Depois se tornou um local, assim, indesejado, e o que era muito triste, porque era um lugar de muita vida. E acaba que aquele local salva depois outros personagens. Então, assim, toda essa jornada, o ciclo desse jardim é muito interessante. O mais importante no livro é realmente a construção dos personagens. A jornada da Mary, desde novinha, como ela foi criada, como ela se comportava, como ela passou a se comportar quando ela teve contato com o jardim, com o Deacon, a personalidade do Deacon, que tinha sempre esse contato com a natureza, com os animais, que já era uma criança mais livre, e aí o próprio Colin, que já vinha mais enfermo e que precisava de alguém que levasse ele para essa situação também, que é a mesma da Mary, então a Mary pôde guiar ele pelo caminho que ela estava trilhando. Então, assim, é uma construção de amizade, de autoestima, de personalidade, de amizade, são muitas coisas incríveis, bem construídas numa narrativa muito gostosa. Ele é apenas um livro que vai tratar de questões mais interessantes da vida, mais profundas da vida, e de uma forma assim, utilizando crianças como protagonistas nessa história, e falando de vivência, e falando de recomeço também. Eu tenho a sensação de que, mesmo se tratando de crianças que estão iniciando a sua vida, eu tenho a sensação de recomeço mesmo nelas. Que a Mary teve um recomeço, o Colin teve um recomeço, então eu acho isso muito incrível, eu gosto dessa premissa, eu achei o livro belíssimo de ler, fluido demais, super gostoso,
E depois o final, o desfecho, não tem muito o que falar, deixa aí pra você ler e descobrir como é que vai ser o desenrolar. Não é um livro com questão de spoilers, não tenha medo de spoilers nesse livro. Eu falar um pouco da história não quer dizer que vai estragar a sua experiência. Geralmente eu não falo spoilers no canal, mas o Jardim Secreto é um livro de experiência mesmo, de leitura. Você vai lendo, então, tipo assim, independente de você já saber ou não, eu já assisti o filme. Ainda assim, vale a pena ler o livro, porque é uma experiência muito boa. Bom, essa foi a minha resenha para o Jardim Secreto. Foi uma leitura maravilhosa que eu fiz e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, agora eu vou assistir o filme, né? Porque o filme já é antigo, é de 93. Eu não me lembro muito bem dele, eu lembro de pouquíssimos flashes, mas agora eu vou ter uma nova experiência, sendo que eu já li a história original. E também saiu a notícia de que vai ser feito uma nova versão, então uma nova interpretação dessa história. Vamos ver como é que vai ficar, estou otimista. Se você gostou desse vídeo, dê um like, por favor. Comente a sua opinião aí abaixo. Vou deixar no meu Instagram algumas fotinhas dos looks aqui do canal. Então tudo que eu faço aqui, tudo que você vê aqui no canal, tem os looks lá no Instagram. Tem também meu grupo de apoiadores, onde você pode acompanhar os bastidores de tudo que eu crio aqui no canal. E esse grupo de apoiadores é exclusivo para as pessoas que contribuem com esse trabalho com 5 ou 10 reais mensais. Então assim, é uma contribuição para que eu possa continuar criando... Criando o que, amada? Isso aqui que você tá vendo? Criando isso aqui que você está vendo agora. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima.